Maria Garcia tem 93 anos, 70 de carreira e uma opinião que poucos juízes têm coragem de dizer em voz alta. Código de ética não é punição, é escudo. Pois é, você ouviu direito. Uma juíza que está há mais tempo no direito do que a maioria de nós está vivo veio a público defender exatamente o que a categoria mais teme. E o mais bizarro, ela é conservadora, monarquista, anti-aborto. E votou em Lula. Vamos destrinchar essa história. Essa história tem mais camadas do que parece. Maria Garcia não é uma juíza qualquer. É anti-aborto, defensora da monarquia e, no último pleito, votou em Lula. Ela completa 70 anos de atuação jurídica em 2026 e ainda dá 3 disciplinas na PUC São Paulo neste semestre. 7 décadas. 7 décadas. A Folha sentou com ela no começo de junho de 2026 para entender por que uma jurista com esse perfil está do lado do ministro Flávio Dino numa briga que rachou o judiciário. E a resposta? Adianto, não tem nada a ver com partido. Maria Garcia tem 93 anos, é professora de Direito Constitucional e livre docente pela PUC São Paulo, procuradora aposentada do Estado de São Paulo e membro do Conselho de Ética do Hospital das Clínicas da USP. Ela entrou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo nos anos 50, década de 1950, quando tinha, nas palavras dela, 4 ou 5 colegas mulheres na turma inteira. Um número que cabe numa mão. Hoje, aos 93, ela comemora que as mulheres se equipararam numericamente aos homens nos cursos de direito do país. Não é pouca coisa. Em 7 décadas, ela viu o judiciário brasileiro mudar de dentro para fora. Do Código de Processo Civil de 1973 à Constituição de 1988, dos escândalos do Collor à Lava Jato. Em 2026, ela completa 70 anos de atuação jurídica e 50 anos de sala de aula. E ainda está na ativa. Dá 3 disciplinas neste semestre na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Segundo a Folha, que publicou a entrevista no começo de junho de 2026, a posição dela sobre o Código de Ética é clara e direta. Ela defende que o Supremo Tribunal Federal adote um código de conduta para magistrados. E mais, ela diz abertamente que está com o ministro Flávio Dino nas decisões polêmicas que ele tomou recentemente. O ministro Dino, lembrando, foi alvo de críticas intensas da categoria por 2 medidas específicas: a suspensão dos chamados penduricalhos, aqueles adicionais salariais que fazem os salários do judiciário explodirem para valores que chegam a ultrapassar o teto constitucional, e a proibição da aposentadoria compulsória como forma de punição branda. O presidente do STF, Edson Fachin, segundo a Gazeta do Povo, quer submeter o Código de Ética ao plenário assim que receber o texto final da ministra Carmen Lúcia. Mas o caminho não é simples. E Maria Garcia sabe disso melhor que ninguém, porque ela viveu tentativas anteriores de reforma que morreram na gaveta. Vamos destrinchar o argumento dela, porque é aí que a coisa fica interessante. Segundo a Folha, Maria Garcia diz que o Código de Ética é uma defesa para o juiz, não é um senão. Ela explica, em vez de analisar caso a caso, onde, nas palavras dela, você cai em tentação, o código padroniza condutas. Ou melhor, tira do juiz individual o peso de decidir o que é ou não ético a cada situação. A lógica é quase óbvia quando ela explica. Juiz é humano, tem viés, tem pressão externa e interna. Se não tem regra clara, cada um interpreta do seu jeito. E aí vira zona. Ela é especialmente dura com a aposentadoria compulsória que continua pagando salário integral. A frase dela é cirúrgica, e vou citar literalmente: o juiz agiu mal, perdeu o cargo e continua recebendo os vencimentos. Não é ético. Isso é um soco no estômago de quem defende que o judiciário se regula sozinho. Sobre os supersalários, ela é direta também. Um trabalhador comum fica incomodado. Simples assim, sem rodeio de linguagem técnica. A News Rondônia informou que o STF quer definir as regras para salários do judiciário ainda em junho de 2026. O timing não é coincidência. Enquanto Fachin tenta avançar com o código, a pressão popular sobre os penduricalhos nunca foi tão alta. E o CN já registrou que os gastos com esses adicionais somaram mais de R$ 1 bilhão nos últimos anos. E aqui vai a mini ahá que conecta os pontos. Maria Garcia, que é conservadora em tantos temas, está essencialmente pedindo mais regulação do próprio judiciário. A direita clássica defere menos Estado. Mas quando o Estado é o próprio juiz, aí a direita quer menos regras também? Eis a contradição que ela expõe sem precisar levantar a voz. Agora vem o plot twist que ninguém esperava, e que talvez explique por que a entrevista dela viralizou. Maria Garcia é anti-aborto. É monarquista declarada. Defende a volta da monarquia no Brasil, coisa que nem a maioria dos monarquistas leva a sério nos dias de hoje. E no segundo turno de 2022, ela votou em Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, uma mulher de 93 anos, conservadora nos costumes, monarquista,
que votou no candidato da esquerda. Isso não é contradição. É coerência com um princípio que ela carrega há 7 décadas: o direito constitucional acima das paixões partidárias. Ela mesma diz que não se sente representada por nenhum espectro político inteiro, nem pela esquerda, nem pela direita. E isso a coloca numa posição raríssima no debate público brasileiro. Quando ela fala de código de ética, não é militância de esquerda nem de direita. É uma jurista que enxerga o judiciário como instituição, e não como trincheira ideológica. A Folha registrou que ela diz defender um judiciário que cuide do jurisdicionado, não do juiz. A frase desarma qualquer tentativa de enquadrar o debate como briga partidária. Não é Dino contra a categoria. É o sistema contra a própria credibilidade. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses, porque essas histórias de bastidor do direito brasileiro raramente viram manchete e merecem ser destrinchadas. O que Maria Garcia fez, no fundo, foi jogar uma bomba no centro do debate sobre o judiciário brasileiro. Ela mostrou que é possível, e necessário, separar a defesa de princípios éticos da briga política. Um juiz conservador pode defender mais regulação. Um juiz progressista pode achar que a categoria se regula bem sozinha. O problema é que ninguém quer pagar o custo político de avançar com o código. Faxin, segundo a Gazeta do Povo, depende do texto final da ministra Carmen Lúcia. E a ministra enfrenta a resistência silenciosa de colegas que veem no código uma ingerência externa na autonomia do judiciário. Enquanto isso, Maria Garcia, aos 93 anos, dá aula, dá entrevista e cutuca com a frase que virou manchete: um trabalhador comum fica incomodado. Isso muda como você vê o debate sobre supersalários. Não é sobre esquerda versus direita. Não é sobre Flávio Dino ser ou não popular. É sobre um sistema que perdeu a noção do razoável. E se uma juíza que começou a carreira nos anos 50, quando mulher no direito era exceção e ela tinha 4 ou 5 colegas mulheres na turma inteira, consegue enxergar isso com clareza, talvez o problema não seja de visão política. Talvez seja de vontade. Ou, pior, de falta dela. Maria Garcia tem 93 anos, 70 de carreira. E uma coerência que desmonta o argumento de que código de ética é censura ou perseguição corporativa. Ela não está do lado de Dino por partido. Está porque, depois de 7 décadas de sala de aula e tribunais, enxerga que o juiz também precisa de regras claras para não cair em tentação. A pergunta que fica é: se até uma monarquista que votou no Lula consegue defender a ética no judiciário, sem viés partidário, o que impede o STF de aprovar o código de uma vez? Manda nos comentários. Que história do direito brasileiro tu quer que a gente decifre? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas. E falando em coerência rara num cenário de contradições, já ouviu falar do juiz que condenou dezenas de réus por corrupção e depois virou réu ele mesmo? Esse é o próximo caso.